Graça e paz. Pode sentar. Glória a Deus. Só começou a ministrar o início do culto, eu falei, pronto. Agora ele revelou a palavra, não preciso mais falar. Mas o Espírito testifica o que a igreja precisa, amém? Então, abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar a palavra, para que nós sejamos livres, entendemos o nosso chamado. E Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. O Senhor quer falar conosco. Qual é a nossa chamada para um novo começo? A sua chamada dentro de um novo começo todos os dias na presença do Senhor. Livro dos Apóstolos, Atos, capítulo 20, versículo 24 diz assim, amados. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor. Olha a responsabilidade que nós temos. Que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É forte esse versículo, e nós vamos estudar só esse versículo hoje. Mas em nada tenho na minha vida por preciosa. Então, nada pode ser mais precioso do que o amor de Deus, do que ter a certeza de que Ele me chamou, e que esse chamado não só é apenas para aqueles que é bonitinho, ou para aqueles que já nasceram com uma vida politicamente correta. Ele está dizendo aqui, que não tem a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus. Então não podemos ter um ministério com peso, como fardo ou para as pessoas. O nosso chamado tem que estar dentro do nosso coração, e ainda que venha trazer algumas aflições, que a Bíblia diz, mas nós temos que recebê-las todo e qualquer momento da nossa carreira, da nossa vida, do nosso ministério, com alegria no nosso coração. Amém? Então, do jeito que você está, só coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça, eu quero orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma palavra plena, Senhor, em cada coração, porque todos os que estão aqui, cada coração, Senhor, foi escolhido por Ti, e o Senhor tem um propósito nessa palavra, assim como o Senhor teve no meu coração, Pai, acendeu a chama dessa palavra dentro do meu coração, e testificou no meu espírito, Pai, que essa palavra venha testificar em cada vida, e que nós possamos prosseguir, Senhor, seguindo e cumprindo a Tua palavra, e pregaloando o Teu Evangelho. É o que o meu coração, é o que a minha alma anseia, é o propósito do nosso chamado, Pai, para que haja um novo começo em todas as áreas da nossa vida, Pai, debaixo da legalidade da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço e Te peço, doce Espírito, fica conosco, amém? Pode aplaudir, glória a Deus. Hoje nós vamos bater um papo. Nós vamos entender a palavra através de um estudo que diz que há chamada para novos começos, porque sempre nós queremos começar. O ser humano todos os dias está recomeçando, nós recomeçamos a vida profissional, recomeçamos na educação do nosso filho, e o ministério de Jesus Cristo nos propõe um novo começo. Mas como que tem que ser esse novo começo? Como que nós estamos fazendo? Como que Jesus fez? E como que nós temos que estar dentro dessa chamada de Cristo Jesus para a nossa vida? Ignorar a chamada de Deus é dizer não para o êxito. É assinar o seu fracasso. Porque tem muitas pessoas que ainda não desataram outras áreas da sua vida, querido. Isso é sério. Isso é verdadeiro, isso aqui o apóstolo Paulo pega muito pesado quando ele discipula Timóteo, quando ele faz as cartas às igrejas, ele pega muito pesado a respeito de chamado e de ministério. Porque o chamado, o nosso chamado, para ele ser de êxito, nós temos que entendê-lo.
E quando esse ministério se torna um chamado, um ministério de êxito, nós não podemos trazê-lo ele para a minha vida, para a tua vida, como um fardo. Porque senão, junto com ele, vai vir o quê? O fracasso. Vai vir o quê? O desânimo. Nós somos uma geração vocacionada. Então ninguém caiu na igreja, ninguém hoje tem um chamado, tem habilidades em aconselhamento, em algo precioso para Deus, que caiu de paraquedas. Amém? Então todos nós, o que nós temos que entender aqui, Paulo está dizendo, que cada um de vocês tem uma vocação para algo, entrando no âmbito do chamado do ministério. Ah, não, mas é porque eu sou isso, porque eu não consigo ver coisas erradas, é porque eu sou crítico. Mas se você entender o chamado, e nós vamos entender hoje, você vai começar a entender que as dificuldades existem. Mas a dificuldade não pode ser uma barreira para paralisar o seu chamado dentro da tua vida, dentro da tua casa. Amém? Embora vemos muita gente fora do caminho, aquele que tem chamado não se espelha neles. Amém? Não se espelha em atitudes erradas que aconteceu na igreja, não se espelha em atitudes erradas, muitas vezes, que tem que aceitar dentro da sua casa, porque às vezes o marido não é convertido, ou às vezes os filhos não são. Amém? Então, tem que ter um alvo. E quando nós entendemos esse chamado, nós começamos a entender que nós não podemos negociar o nosso chamado, porque nós somos vocacionados de Cristo. Amém? Olha para quem está do teu lado, diga assim: você é vocacionada de Cristo. Quem gosta de ministrar tem que gostar de estudar a palavra. Tem que ir para o encontro com Deus, e logo depois do encontro com Deus, tem que ir para a escola de líder. Amém? Quem gosta de ministrar a palavra tem que ter o livro do encontro com Deus e nele meditar, porque lá tem a palavra de Deus. Amém? Então temos que usar as ferramentas para que a nossa vocação realmente esteja no centro da vontade de Deus. E quando acontece esse começo de chamado, é um convite para um retorno. Quando nós aceitamos a Jesus, é um convite para o retorno. O que é o retorno? É olharmos para trás, ou olharmos para dentro de nós. Não é chegar na igreja e olhar para o pastor, não é chegar na igreja e olhar para o meu amigo. Não, é você olhar para dentro de si, fazer a volta do retorno interior e procurar dentro das suas dificuldades, das suas limitações, qual é o seu propósito. O meu propósito pode ser diferente do propósito da Alexia. Amém? O meu chamado pode ser totalmente diferente do chamado do André, o que arde no coração dele. Amém? Então nós temos que primeiro nos conhecer, olhar para dentro. É uma análise interior dos nossos sentimentos, de tudo que a gente já viveu, de tudo, até o momento que nós entendemos que nós temos uma chamada com Cristo Jesus. Amém? As coisas são bem claras quando o nosso coração está em Deus. Às vezes nós chegamos na igreja, mas ainda o nosso coração não está em Deus. O nosso coração está na solução do nosso problema. O nosso coração está no que as pessoas vão achar das nossas mudanças. Então, em primeiro lugar, diga: o meu coração tem que estar totalmente em Deus. E eu não falei com o pastor, ele falou isso hoje. O nosso coração, você vê como que quando Deus quer falar com a igreja, ele falou isso. Eu não ouvi ele hoje uma vez só. E nunca nós combinamos o que temos que ministrar. É assim, é você, vamos orar, jejuar, e o Senhor sempre fala. E às vezes nós ficamos até com medo, que às vezes começa a testificar de um jeito que eu falo, ele vai pregar o que eu separei, mas testifica, né, o que a igreja necessita. O altar é essa. O altar é essa casa, aonde o Senhor para falar comigo, com você. E antes mesmo de falar com você, já falou comigo dentro do meu coração. Então, o nosso coração tem que estar em Deus. Mas quando saímos da chamada central, ficamos questionando. Quando que nós percebemos que tem algum problema, querido? No nosso chamado ou na nossa vocação? Quando nós começamos a questionar. O culto já não é tão bom. Não é verdade, gente? Nós estamos em pouco, nós temos que conversar e entender aqui. O culto já não está tão bom.
o louvor já não é tão legal. Sabe, a bateria já está incomodando. Ai, aquela levita já está parecendo uma siriguela no meu ouvido. Começa a incomodar, né? Aquele que te ajudou, o teu líder te ajudou, já não é tão santo assim, não está mais, né? No nível de me dar, sabe, conselho ou de puxar minha orelha. Ai, a palavra já não foi tão boa, né? Ou foi cajado demais, o pastor puxou a orelha, né? Ou quem ministrou jogou uma indireta. Começa assim, nós começamos a questionar tudo e começamos a colocar em suspeita o que a palavra diz. Então já é um alerta à nossa vocação. Os novos começos sem executar a chamada é contraditório. Se nós queremos começar com Cristo Jesus, nós temos que apagar. É o que o pastor também falou aqui, nascer de novo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, serviu do quê? De experiência, mas não pode ser base para o evangelho. A sua base, a minha base é o princípio, é a palavra. E aí sim começa a deslanchar a nossa vocação. Amém? Então começou a questionar, começou a ficar insatisfeito, começou a ficar pulando o culto. Vou num ou não vou no outro? Hoje eu estou cansada, amanhã eu não estou. Pare e analise. Fala, Senhor, no começo não era assim. O que está de errado? Às vezes é falta de oração. Às vezes nós estamos se envolvendo muito em problemas dos outros, em acontecimentos peculiares que acontecem no nosso meio, às nossas vistas, e esquecemos de centralizar o nosso coração em quem? Em quem? Em Deus. Glória a Deus, eu bati a palma. Deus está ensinando para mim e para você. É maravilhoso, querido. Onde nós tivemos mais ensinamento da palavra, é onde tinha um número menor de pessoas, aonde o Espírito Santo mais falou. Vamos continuar. Desejar êxito sem trabalho na direção de Deus compromete o resultado. E nos dá alegria, e não nos dá a alegria que foi proposta. Amém? Então, para nós termos o êxito no trabalho, no ganhar, no discipular, no consolidar, que não são meras palavras que estão ali na parede, significa que nós vamos ter um ministério de êxito. E um ministério de êxito significa o quê? Um ministério com alegria, com prazer. Davi dizia, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria dizer assim, nossa, terça-feira já tem oração. Eu me alegro e me entristeço quando eu chego aqui, que eu combino com algumas pessoas e elas não estão. Eu sinto falta. Amém? Então, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, não pode ser um fardo. Vir à casa do Senhor tem que ser um momento de alegria, que nos foi proposta por Deus, que nos foi permitido. Porque tem muitas pessoas que querem, queridos, estarem aqui, e estão entubados numa UTI, estão num cárcere. Entenderam que tinham chamado, mas que optou por caminhos errados. Não analisaram, não se analisaram, não colocaram verdadeiramente o seu coração em Deus. E eu e você temos essa oportunidade hoje. O Senhor está nos dando essa oportunidade. Então, com alegria, vamos executar a chamada que o Senhor nos propôs. Então, o que fazer para desfrutar? O que fazer para ter uma chamada com alegria? Primeiro, restaurar a nossa chamada. Não existe convite confortável para quem quer ter resultado relevante. Olha só, Jesus disse, eu vos enviei como ovelhas para o meio de quem? De novo, Jesus disse, eu vos enviei como ovelhas para o meio de lobos. Olha só o que Jesus disse. Meu Deus, nós temos uma chamada e Jesus disse que eu e você foi enviada como ovelha para meio dos lobos. Para que tanta honestidade, né? Jesus não escondeu que temos e teremos muitas dificuldades com o nosso chamado, na nossa jornada. O que é pegar uma ovelha e mandar no meio dos lobos? É isso, que é pagar um grande preço por Jesus. É persistir quando desacreditam da gente. É persistir quando tudo diz que não e as coisas estão indo
para outros caminhos. Mas se eu tenho o coração firmado em Deus, o meu coração é de Deus, eu sei que eu vou vencer. Não podemos parar no meio do caminho, achando que será fácil. Não há proposta de facilidade no Evangelho. Ele disse, existe, tenha bom ânimo. Eu venci. Então o que ele quis dizer? E ele disse que nós também vamos vencer. Olha só, ele diz, eu estou mandando um monte de ovelha no meio de lobo, Jéssica. Mas se você prevalecer, se você resistir os ataques, assim como eu, Cristo está falando, Jesus está falando, vocês também vão vencer. Tem garantia de vitória para aquele que resistir aos dias maus, aos ataques malignos. É princípio. Às vezes a gente está tudo errado, mas a gente fala assim, mas não vai ter jeito. Precisa virar hiena na murmuração, aí nós vamos se perder. Mas se a gente olhar e dizer assim, olha, Satanás tem uma promessa. Ele diz que eu tenho que ter bom ânimo. Para mim ter bom ânimo, eu não posso retroceder. Eu não posso desistir e não posso deixar de acreditar. Eu vou acreditar que as coisas vão dar certo e que vai mudar. E qual que é a promessa ali? Ele diz, eu venci, você também vai vencer. E eu fiquei olhando para essa palavra e falei, Deus, ele venceu, você vencerá também. Quando verdadeiramente o seu chamado estiver vivificado dentro do seu coração. Amém? Então, restaurar a sua chamada é crer que ele venceu toda a tribulação, todos os empecilhos, todas as investidas do inimigo e que nós vamos vencer. Está difícil, não adianta murmurar. Você vai vencer. O seu coração é dele? Então você vai vencer. Amém? 2, fazer o que ele manda. Aí pegou. A gente gosta muito de fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, não é verdade? Mas desse jeitinho sempre deu certo. Não. A intenção de Jesus é nos tratar e fazer muitas orientações no processo do nosso chamado. Viver o propósito central. E nada temos na vida por preciosa. Já falou aqui em Atos, nós lemos. Se o seu filho for mais precioso que Jesus, o seu chamado tem uma hora que você vai desistir. Se o seu marido for mais precioso do que Jesus na tua vida, não adianta. Você pode ter um casamento de êxito, mas alguma coisa no caminho vai dar errado. Amém? Como podemos ler em Atos 20, 24? O ide é irrevogável. Fazer discípulo é uma ordem expressa de não aceitar um não. Você está ganhando uma vida, você está discipulando, você está lá orando, você está correndo atrás. Às vezes a pessoa fala não, a pessoa te fala não, você se torna chato e chata e você continua dizendo, Jesus te ama. Você precisa deixar a bebida, você precisa deixar as drogas, você precisa deixar o pecado, você precisa deixar a bebedeira, você precisa, e você insiste, a pessoa está dizendo não, a pessoa está tirando as costas, às vezes chama de chata, de um monte de coisa. Mas a ordem dele é expressa, que eu e você não devemos aceitar o não. Amém? Porque quando você lançar essa palavra preciosa do amor de Jesus na vida dele, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração, na mente, nos problemas. Aí até que ele vem para Jesus, amém? Fazer discípulo é uma ordem de Jesus. Os vocacionados fazem com alegria e não murmuram. Tem muita gente perdendo vidas porque murmura. Quando tem muito culto, tem muito culto. Quando não tem culto, não é abençoado porque tirou os cultos. Quando tem muito trabalho, eu estou cansado. Quando o culto demora cedo, mas hoje o culto foi tão cedo, terminou tão cedo, o pastor não estava na unção. Quando demora demais, é mais um louvor, mais um louvor, mais um louvor, e nós não queremos sair da presença do Senhor. Então nós temos que tirar a murmuração da nossa vida, dos nossos lábios. Os chamados acham que não estão fazendo, aqueles que têm chamado, mesmo quando estão fazendo, acham que não tem chamado, acham que ninguém está vendo. Amém? Mas a ordem, quando é cumprida,
Na minha vida e na sua vida, o nosso chamado começa a ter êxito e começa a florescer. Amém? 3, viver o propósito da chamada. O que é viver esse propósito? A murmuração extrai o ânimo de muitos e mata o propósito dos legítimos. Vou repetir. A murmuração extrai o ânimo. Quem murmura não tem ânimo para fazer nada. Só tem tempo e vontade de reclamar das coisas que dão certo ou que dão errado. E mata o propósito dos legítimos. Amém? Você já está legitimado. Você já é uma nova criatura. Muitas vezes já desceu as águas, já se batizou. Então você já se tornou um filho legítimo. Você não é mais bastardo. Então a murmuração não pode mais fazer parte. Só os legitimados são vocacionados e vão suportar o treinamento. Viver o propósito da chamada é abrir mão de tudo o que já viveu. Não adianta murmurar diante dele. Precisamos nos render à proposta que ele já nos fez. A proposta, uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez, ou tudo novo se faz. Amém? A cada dia na nossa vida, a cada dia no nosso ministério, a cada dia quando se levanta, sabe, um vendaval, quando se levanta, né, o inimigo para tentar tirarmos a alegria do nosso coração, de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí vem, mas fulano não serve. Mas se o desejo está plantado dentro do teu coração, você e sua casa servirá ao Senhor. O processo é dele. Nós só temos que estar de pé e entender essa chamada. E quem vai completar a obra é ele. Mas não podemos murmurar, não podemos voltar atrás e não podemos ficar perdidos na nossa chamada. Amém? Glória a Deus. Alguém leu o que está escrito em Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3. Para você entender o que ele propõe para mim e para você. Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Pode ler, quem achou, levanta e lê com voz de trovão. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aleluia. Amém? E aqui está dizendo, persista, resista aos ataques. Não deixe ninguém, nada, nenhuma crítica te paralisar. Eu te chamei. Existe uma nuvem, uma grande nuvem de testemunha que está olhando. Porque às vezes nós só somos bonzinhos e paramos de murmurar dentro da igreja. Mas a nossa casa atrai essas coisas. E muitas vezes nós começamos a nos perder na nossa chamada. Porque não entendemos. E ele diz, ele suportou tudo que foi lançado sobre ele, porque ele tinha pecado? Não, por mim e por você, que é pecador, amém? E ele diz, não enfraqueceis e não desfaleceis o vosso ânimo, porque quando a gente acha que não tem mais saída, quando a gente acha que não consegue, quando a gente já acha que não vai suportar, a gente se enfraquece, Então persista, começando a nova história, crendo na chamada. Não podemos nos vitimar por causa das penalidades do nosso chamado, amém? Tem muita gente, não sei o que, pela misericórdia de Deus, eu estou de pé. Nunca tenho uma benção para contar. Pela misericórdia de Deus, eu estou viva. É sim, pela misericórdia de Deus, mas o chamado não pode ser a penalidade. Dizendo, tão difícil. É difícil, a Bíblia diz que seria difícil.
Para quem está no chamado, para quem está ganhando vidas, para quem está no ministério. Mas não podemos nos tornar vítima. Em todas as profissões tem dificuldade. O motorista tem dificuldade na estrada com seu caminhão. O piloto tem dificuldade com o avião. O dentista tem dificuldade no seu consultório. O cirurgião plástico tem dificuldade. Um vocacionado sempre vai ter dificuldade. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus suporta e supera todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Amém? Então não é só porque a gente é crente, não é porque a gente aceitou Jesus. Eu sei que o inimigo, quando nós aceitamos, nós nos tornamos alvo. Porque quando nós estamos em cima do muro, nós já somos dele. Mas quando nós aceitamos, nós estamos dizendo: nossa, Satanás, você não tem mais poder na minha vida. Você não pode mais fazer nada, porque eu sei quem me chamou. Eu sei quais são as promessas. Eu sei quais são os princípios que eu tenho que cumprir. E eu vou ser bem sucedido em tudo que eu fizer. Porque a palavra de Deus me garante isso. E claro que ele vai começar você é o alvo. Ele vai começar a te atacar. Mas quando nós entendemos que em Cristo Jesus, com o coração em Deus, nós suportamos e vencemos, ele tem que bater em retirada. Pode demorar um tempinho, mas quando ele chegar, vai ser igual antigamente, que as portas tinham a marca daqueles que eram e não eram do Senhor. O anjo da morte não podia entrar na casa. Chegava até o umbral, até a porta. Quando via a marca do sangue do Cordeiro, dizia: não posso fazer nada. Amém? Assim é comigo, com você. Desceu as águas, cumpre o princípio, né? É fiel, não murmura. Suporta os ataques do inimigo e vence, porque ele nos garantiu. Não é porque somos melhores, não é que nós não somos abalados, não é que nós não vamos nos entristecer. Entenda, que muitos acham, porque está sendo atacado, porque está entristecido, é endemoniado. Não. No mundo terás aflição. Tenha bom ânimo, eu venci. Vai chegar o dia que a gente está entristecido. Tem um dia que a gente está cansado. Tem um dia que os ataques vêm assim, né, Marlene? E você fala: Senhor, me segura, para que você não murmure, para que você não desista. Mas quando a gente olha para o nosso chamado, a gente olha as coisas que o Senhor já fez, a gente olha de onde o Senhor nos tirou, né? A gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós temos uma nuvem de testemunha. Às vezes a gente fala assim: nem posso falar, porque fulano está passando por uma dificuldade. Se me vê um pouquinho triste, a gente dá risada quando nós queremos chorar. E às vezes nós chegamos na nossa cama, no nosso travesseiro, no nosso quarto de guerra, e nós choramos aos pés do Senhor. Mas quando tem uma pessoa que a gente sabe que está passando por dificuldade, ou está mais fraca, a gente dá o sorriso e fala: você vai vencer. A palavra de Deus diz que ele venceu e você vai vencer. O processo está doído. É a diferença daqueles que reconhecem o chamado. Aquele que não reconhece o seu chamado, que não tem responsabilidade, diz: é assim mesmo. Não vai mudar não, sabe? Desiste. Ai, minha amada, desiste. Tanto tempo. Não vale a pena. Ainda está assim. Não. Mas nós não somos desse. Amém? Nós somos aqueles que acreditam e que a nossa fé está cada vez sendo mais concretizada dentro do nosso coração. A certeza das coisas que não se vê. Amém? É a proposta de que nós vamos alcançar o infinito e o impossível. E aquilo que as pessoas disseram não, aquilo que a situação disse não, nós dizemos: em Cristo Jesus tudo eu posso. Em Cristo Jesus tudo eu posso. Amém? Todos têm seus problemas. Onde existe gente, o problema está à frente. Onde existe indivíduo, não podemos fugir da realidade que cerca o caráter de pessoas. Nós já nascemos. Nós vamos aprender isso aí no encontro também. Nós já nascemos com caráter ruim, mau, do homem mau. Mas Cristo, ele muda. Ele veio para mudar as doutrinas do homem e nós vivermos de outra maneira, amém? Mas o caráter do homem é desobedecer, né? É para o pecado, se alega no pecado. O caráter do homem foi feito dessa maneira. E aí veio Cristo Jesus com o batismo, com Cristo nós entendemos que nós precisamos mudar este velho caráter. O velho homem é transformado. E aí nós nos transformamos e começamos a entender e a buscar ter o caráter de quem? De Cristo, que é amor, que é bondade, longanimidade, né? Tudo que ele ensina que nós temos que ter. Paciência e assim vai. Amém?
Os desafios de gente estão dentro do histórico de cada um e cada um tem a sua necessidade. Cuidar de vidas é um dom que só suporta quem é vocacionado. Amém? Porque às vezes nós temos o dom de ganhar vida, mas nós não temos o dom para cuidar. Como que eu falo? Eu falo, eu adoro ganhar vidas para Jesus, eu gosto de evangelizar, mas fulano dá muito trabalho, eu vou dar para você. Na Caris tem uma abençoada, e ela fala assim na cara grande, ela fala, mas eu gosto, ela fala já para me atacar, né? Ela fala, eu adoro evangelizar e ganhar vidas, mas sabe o que eu faço, pastor? Eu falo, diga, eu vou colocando na cela de todo mundo, porque o povo que dá trabalho. Eu falei, bonito. Se o apóstolo sabe disso, só a senhora que sabe. Essa brincadeira dela brincando comigo. Ela disse que gosta de ganhar vida, mas não gosta muito de ganhar, de cuidar, não. Eu falei, então você está fora da visão, você está fora do propósito de Deus. Ela, mas dá muito trabalho. Eu falei, isso tudo dá trabalho para o apóstolo até hoje. E ele está com você aí. Quantos anos está com o apóstolo? Quase 10 aí, 10, 15. Ela é mesmo, né? Mas é brincadeira dela. Mas ela fala, dá muito trabalho. Às vezes a gente seleciona, se a gente puder, a gente selecionava, né? Colocava um mais simplesinho para uma célula, o mais complicado para outra. Porque às vezes tem pessoas que só atraem pessoas difíceis, né? Difíceis de obedecer, difíceis de liderar, difíceis de entender, difíceis. Mas nós temos que entender que isso aqui é um chamado para quê? É uma vocação daqueles que ganham vidas. Eu ganhei um casal que eu vou levar para o encontro. E ele pegou e falou assim para ela, para mim. Fui lá na casa dele, não foi? Foi eu e a Cris lá fazer uma oração. E ele pegou e falou assim, eu não sei porque que essa mulher ainda não está firme na igreja. Porque todo mundo bate aqui no portão para pedir conselho, não foi, Cris? Para pedir conselho, ela fica aqui à tarde, ela não pode lavar o quintal. Tem dia que ela deixa o quintal sem lavar. Porque quando ela pega a mangueira, já vem uma. E aí, às vezes, pastor, eu vi ela estava dando conselho, mas era conselho só bom, viu? Só que os mesmos problemas que nós temos aqui dentro, ela tem a solução certa para os outros, só que ela não faz. Eu falei, então ainda bem, vocês vão para o encontro com Deus, vão ser curados, tratados e vai entender. É um chamado. Aí Deus falou, é um chamado, a pessoa já tem um chamado e a vocação. Você vê que ela tem problema, ela faz ao contrário, só que ela não deu o conselho errado, ela nunca dá conselho errado. E o marido de longe, observando a conversa dela com amigas, com pessoas conhecidas, viu que ela dá conselho. Aí diz assim, por que ela não faz? Porque ela não entendeu que isso é uma vocação, um chamado de Deus. Tem que ser aperfeiçoado, tem que ser, é uma pedra, tem que ser lapidada. Com o quê? Com a palavra, com o princípio, né? E dentro, né, de uma visão que vai expandir aquilo que o Senhor já deu. Ela já tem, é dela, é um chamado. Não é todo mundo que tem. Amém? Então nós temos que entender que muitas vezes nós já sabemos até qual é o nosso chamado. Nós só não estamos conseguindo fazer da maneira certa. Glória a Deus. Então, cuidar de vidas é isso, é ter vocação e suportar. Amém? Esse se mantém recompensado só pelo fato de cuidar dos pequeninos. Ele está dizendo assim, ó, aqueles que cuidam dos meus pequeninos já vai ter uma recompensa. Então, quando vir um trabalho, quando vir um cansaço, você fala assim, eu já tenho a minha recompensa. Né? Tem tantas pessoas que dão trabalho, a gente cuida, a gente trata e às vezes nem está com a gente. Mas eu não vou me entristecer e não vou parar o meu chamado. Eu sei que eu vou ter a minha recompensa. Amém? A recompensa virá. A recompensa virá, seja sobre a igreja, seja sobre a minha vida pessoal, seja sobre o meu chamado, a recompensa vai vir. Amém? Não adianta. Tem muitos que não querem evangelizar, não querem cuidar, não querem fazer visita, não querem sair das casas 1, 2 horas da manhã. Só quando a pessoa está curada, né, André, está sarado, assim de gente chamando. Ah, não sei o que, mas você ainda está ali. Ah, você tem que ir, promete um monte de coisa, tá? Já aconteceu aqui. Nossa, que você ainda não foi pastor, você ainda não é pastor, ah, você não é isso, ah, vem para cá que você vai ser. Só que não sabe. O bêbado que chegou, o drogado que chegou, a prostituta que chegou, está vendo só a pessoa linda, maravilhosa, né, Maura? A gente passou por muitas coisas, restaurado. Aí fica fácil. Por isso que Deus não está olhando o final. Deus está olhando para mim, para você, no conjunto total. Às vezes, ali no meio, a gente pode deslizar, a gente pode escorregar, a gente pode se entristecer, mas nós não vamos ser julgados todas as nossas atitudes por uma coisa que nós fizemos.
Nós não vamos perder tudo que nós fizemos no começo por causa de uma atitude. Se o nosso caráter está sendo transformado e renovado por Cristo Jesus, nós rapidinho reconhecemos que erramos ali e continuamos a nossa carreira, a nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. E em verdade, aí ele diz assim, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizeste, não estão fazendo a mim. Mateus 25, 45. Amém? Se só quer pessoas boazinhas para você cuidar, ele disse não cuidar de todos igualmente, tratar aquele da mesma maneira que os mais chegados. Claro que a gente vai ter afinidades, né? E principalmente mulher, o pastor mesmo vê. Claro que a gente tem mais afinidades, que às vezes a gente gosta da mesma cor, a gente gosta das mesmas coisas. Tem pessoas que já é mais quietinha, já não gosta, né? Então você vai ter afinidades, mas amar nós amamos todas. Do mesmo que uma amiga chegada minha precisa de oração e eu vou a qualquer hora, mesmo aquela que eu sinta que seja mais distante, nós não temos mais afinidade no mundo espiritual, pela minha vocação, ela precisou, eu tenho que dizer igual para Jesus, eis-me aqui. Amém? Uma pessoa que eu gosto muito de chamar para andar comigo nas casas, fazer visita é a Cris. De última hora eu chamo, é difícil, só se ela não estiver legal, mas ela gosta. E por que eu chamo ela? Porque já é uma vocação dela. Ela já foi vocacionada para isso. Ela se sente bem em fazer. E eu vejo que ela vem em mim também do mesmo jeito. Ela sabe que não tem que me avisar 3 meses antes de que ela está orando por alguém, que nós precisamos ir num lar orar. Amém? Independente se está na igreja. Eu estou falando de vidas. Eu vou. Eu não falo para ela assim, traz para a igreja primeiro, né, Cris? Eu nunca falei isso, traz para a igreja primeiro, depois eu vou orar. Não é da igreja, não. A mesma coisa é ela. Eu falei, eu tenho um casal, preciso de alguém para me acompanhar. Que horas? Daqui 1 hora. Ela, então me avisa que eu estou descendo. Te espero na igreja. Então isso é vocação, é você gostar, né? Você está sempre dizendo, Senhor, eis-me aqui, para os pequeninos e os necessitados da palavra do Senhor, de uma oração, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de conforto. Amém? Mateus 25, 45, anota aí, depois você estuda em casa. Estou terminando já. Devemos focar no projeto e não existe descanso para quem tem um chamado, mas há recompensa para quem foi escolhido para cada chamado. Você faz parte da geração dos diferentes para fazer a diferença. Diga, eu faço parte. Diga com autoridade, eu faço parte da geração dos diferentes para fazer a diferença. Aplauda o Senhor Jesus. Você faz parte dessa geração. Glória a Deus. Portanto, vamos nos ajudar. Portanto, vamos cada vez mais ajudar os nossos líderes, os nossos pastores, as famílias, as pessoas que precisam. Viva essa chamada que arde dentro do teu coração e ignore as mentiras de Satanás. Assuma, vista a camisa, assuma o seu chamado. Você, assumindo o seu chamado, você a partir de hoje vai começar a viver uns novos começos na tua vida, em todas as áreas dela, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus, fique de pé, vamos orar, glória a Deus. Então, você tem uma chamada, e para isso precisamos exercê-la. Amém? Precisamos entendê-la. Restaure essa chamada. Então, nessa oração, você vai olhar para dentro de você e falar, Senhor, o que precisa ser restaurado dentro do meu coração? Nas minhas atitudes, das minhas palavras. Como, Senhor, que eu tenho que fazer? O que o Senhor me manda fazer? Amém? O que o Senhor já me deu ordem de fazer discípulo, eu não consegui ainda, Pai, ganhar uma vida para Jesus. Faz de mim uma árvore frutífera no teu reino. 3, viver o propósito dessa chamada, eu viver o meu chamado com alegria, Senhor. Se está sendo um peso, querido, pede para o Senhor hoje tirar o peso do seu chamado das suas costas. Amém? Se você ainda não entendeu, fala, Senhor, me dá entendimento de qual é essa chamada para arder. Ainda não ardeu, seja sincero com Ele, ainda não ardeu no meu coração. Mas se é um chamado, se é uma vocação, faz, Senhor, arder mais e mais, para que eu fixe os meus olhos no meu chamado e não nas dificuldades que está me trazendo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai de amor,
Assim, Pai, o apóstolo Paulo nos ensina que essa carreira da fé, Senhor, é uma corrida contra o velho homem, contra aquilo que nós, há muitos anos da nossa vida, tínhamos como verdade absoluta, como certezas. E o Senhor hoje, Pai, pela misericórdia da Tua palavra, o Senhor nesse capítulo 20 nos mostra, meu Pai, que o Evangelho, Senhor, é um ministério que vai sim nos trazer dor, que o ministério, Senhor, sim vai ser cansativo, mas as palavras que saem da nossa boca, dos nossos lábios, Senhor, muito influem no resultado de êxito, meu Pai, deste Evangelho, deste ganhar alma, de pregar o Seu Evangelho a toda e qualquer criatura, Senhor. Muitos profetas, muitas igrejas, Senhor, estão perdidas do Seu chamado, aonde nós vimos muitos pastores endoecidos, Senhor, trazendo como fardo, Senhor, ganhar vidas, ou muitas mulheres, Senhor, de Deus, de oração, estão cansadas e desacreditadas, Senhor, que o Senhor pode mudar, Senhor, a história, de que o Senhor pode mudar, Senhor, a vida, Senhor, num contexto geral. Mas hoje, Pai, a Tua palavra veio nos mostrar que nós precisamos de alguns requisitos, que o Senhor, que nós vamos passar sim por alguns processos, e nesse processo é um processo de lapidação, é um processo de aprendizagem, é um processo de acerto, é um processo de erros, é um processo de renúncia, é um processo de santificação. E que todos, meu Pai, que estão em casa, Senhor, e aonde, Senhor, for o alcance dessa palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa testificar que é de Deus, que os corações que estão em Deus vão ser pessoas que vão ter grande êxito, meu Pai, que vão ser bem-sucedidos em tudo que fizer, Pai. E quando, Pai, vir a tristeza, vir a afronta, vir o ataque do inimigo, que eles não possam desistir, mas que eles possam persistir, porque eles possam continuar, Senhor, com essa carreira, nesta caminhada, porque o nosso alvo, Senhor, a nossa recompensa, Jesus, não está mais aqui na terra. A nossa recompensa, Senhor, está nos céus, porque podemos viver, Senhor, alguns bons anos aqui na terra, mas aonde iremos nós, Senhor, depois que o Senhor voltar para cada um de nós? Quando o Senhor vier buscar a Tua igreja sem mácula, a Tua igreja sem manchas, com as mãos limpas, com o coração puro, aonde iremos nós, Senhor? Oh, Papai, obrigado, Espírito Santo, por cada vida que está aqui, por cada vida que está ouvindo esta palavra. Sejam transformados, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa lapidar os chamados vocacionais de cada coração, porque ninguém caiu, Senhor, de paraquedas. O Senhor não criou ninguém, Senhor, sem propósito, meu Pai. Existe propósito, Pai. Existe um propósito, meu Pai, da construção da igreja, e eu sei que ele vai se cumprir. Existe um propósito, Senhor, na vida dos levitas, e eu sei que ele vai cumprir. Existe um propósito, meu Pai, no ganhar. Existe um propósito no consolidar, no discipular, meu Pai, e que nós também temos que ter o coração preparado, porque vai haver o envio. E muitas vezes o Senhor leva para outros lugares, mas muitas vezes também, Senhor, o Senhor pode fazer de nós uma grande multidão e uma grande família em Cristo Jesus, independente das nossas diferenças, Senhor. Pai, que cada um aqui hoje olhe para dentro de si, Pai, reconheça, Pai, aonde errou, e possa dizer: Espírito Santo, me ajuda a abrir mão daquilo que eu achava que era politicamente correto. Me ajuda a abrir mão das palavras que muitas vezes, Senhor, saem dos meus lábios, Deus, e eu sei que isso entristece o Teu Espírito. Tira tudo de mim, Jesus. Só não tira, Deus vivo, a presença do Teu Espírito Santo. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, porque a partir, Senhor, desses novos começos, dessa nova chamada, dessa vocação, eu creio que nós entramos no centro da Tua vontade. E aí a Tua promessa, Pai, que o menor vão gerar 1000, e outros vão gerar, meu Pai, uma grande multidão e uma grande nação incontável, assim como o Senhor fez a Abraão.
incontável como as estrelas dos céus, incontável como a areia do mar, papai. Faz de nós, Pai, para que nós entramos, Senhor, no centro da sua vontade, sem comprometer, Senhor, o resultado do nosso chamado de êxito, de excelência, em nome de Jesus. Em nome de Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus Você pode dizer, querido? Ele é Deus. Levante as mãos dos céus em redenção. Reconhece que Ele é Deus, queridos. Porta abrir, Ele é Deus da tua vida, da tua casa. Sabe aquela tempestade? Ele é Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, querido. Independentemente das circunstâncias, das armadilhas, Ele continua sendo Deus. Amém? O centro do teu coração. Fique sempre firme no centro da vontade de Deus. Você é vocacionado, você tem um chamado. E Ele vai te habilitar, Ele vai te aprovar. E o teu chamado, e o teu ministério, e aquilo que arde no teu coração, você vai entregar para Ele, devolvê-lo, sabe, com toda a excelência, sabe, do teu fazer, do teu coração, do teu entendimento. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe.